students! Sejam bem-vindos! Eu sou a Teacher Mariana e essa é a nossa sexta aula do curso gratuito de inglês do zero da Daily Talks. Aqui nesse curso você vai ter a base que você precisa para aprender inglês de verdade. Então, já segue o nosso canal para você acompanhar tudo que a gente coloca por aqui. Lápis e papel na mão, bora para a nossa aula de hoje. Bom, e na aula de hoje a gente vai falar sobre números e idade. Se essa é a primeira aula que você está assistindo, eu vou sugerir que você pause esse vídeo, volte para a playlist e assista a nossa playlist de inglês do zero desde a aula 1, porque daí você vai acompanhar o raciocínio junto com a gente. Se você está aqui conosco desde o começo, vamos lá. Na aula anterior, a gente fez a pergunta How old are you? E eu disse que nós iríamos ver números na próxima aula, que é a aula de hoje. Então, nós vamos falar sobre números e idade. Bom, a pergunta então é: How old are you? Quantos anos você tem? Para falar de números, a gente vai separar em alguns blocos, e esse primeiro bloco são os números de 1 a 10. Nós vamos então trabalhar a pronúncia junto comigo, ok? Então, o primeiro número seria number 1. Digam comigo, 1. Então, eu vou falar e vocês repetem junto comigo. 1. Depois, número 2, number 2. Número 3, number 3. Número 4, number 4. Número 5, number 5. Número 6, number 6. Número 7, number 7. Número 8, number 8. Número 9, number 9. E número 10, number 10. Então, eu vou fazer de novo, eu deixei a pronúncia escrita ao lado, nós vamos pronunciar todos juntos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primeiro bloco feito, vamos para o segundo bloco de números, que seriam os números de 11 a 20. E depois vai ficar mais fácil. Número 11, 11. Número 12, 12. Então, o 11 é mais ou menos do jeito que está escrito, eu não vou escrever, mas o 12 sim, 12. E olha só, eu estou terminando a palavra no V, porque não é 12, é 12. E termina no V. O som da palavra termina na letra V. 12. Ok? Agora sim, nós vamos pronunciar todos esses do 13 até o 19, que todos eles aqui terminam com essa palavra, teen. Então, primeiro a gente vai treinar a palavra disso aqui. Então, primeiro a gente vai treinar a pronúncia de teen, para depois fazer os outros números, tá? Então, ó, teen. Eu vou sorrir um pouquinho, eu não vou fazer ti, vou fazer teen, teen. E o som de N aqui no nariz, teen. Então, 13 vai ser 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18 e 19, 19. Bom, todos esses números, do 13 ao 19, tem esse teen no final. Do 20 em diante, vai mudar um pouquinho, então eu vou trocar até a cor do meu grifa-texto aqui para verde. E aqui eu vou fazer T. Então, teen, com N no nariz, e T, sorrindo também o T, T, 20. Eu também posso pronunciar dessa forma aqui, ó. 20, 20, 20, ok? Posso pronunciar 20 ou posso pronunciar 20. A partir dos número 20, a gente vai falar sobre as dezenas, porque todas elas têm essa pronúncia que a gente falou ali, ó. Tá vendo o T aparecendo? Ó. Então, você vai treinar T, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90. Eu vou colocar também uma segunda opção de pronúncia. Então, assim como a gente tinha 20, aqui eu vou ter a opção de pronúncia, hein, gente? Não é a maneira como eu escrevo a palavra, é a pronúncia. Por isso que eu estou deixando escrita em vermelho e nem é fixa no nosso slide, ok? Então, o 30, eu vou pronunciar assim, ó. 30. Puxo o R aqui, e vou colocar o R maiúsculo, ri, com esse som de rarará. 30, 30. O 40, eu posso fazer a mesma coisa. Então, eu vou fazer R minúsculo com o som de R de interior daqui do estado de São Paulo, for. E eu vou fazer o R rolado, R, 40. O 50, não tem como eu fazer ele abreviar, o 50 não tem como facilitar tanto a pronúncia, vai ficar 50 mesmo. O 60, a mesma coisa. O 70, eu posso falar assim, ó, 70. 70. O 80, eu posso fazer o som de R de novo. Então, eu vou escrever assim. 80. Lembra que eu coloco o R maiúsculo com som de R rolado, né? 80. E o 90, eu vou escrever 9. Aqui, 90. 91. 91, 92, enfim. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, nós aprendemos as dezenas do 20 até o 90. E aí, sempre que eu falar um número como 22, 23, eu vou falar 20 e o número original, 3. Então, por exemplo, se eu quiser falar 23, eu vou falar 23. Se eu quiser falar 34, eu vou falar 34. 42, 40, 42, 42. 51, 51. 69. Não, 69 não, né? Aqui, ó, para 60, eu vou fazer 65. 65. 76. 76. 88. 88. E se eu quiser falar 97. 97. Então, olha só. É só eu falar a dezena, né? Então, se a dezena é 70 e o número depois da 70 é o 6, vou falar 76. Se eu estou na dezena dos números de 40, e eu estou falando de 42, 42, 43, 43, 44, 44, e assim vai, tá? O que vai mudar depois é quando eu chegar nas centenas. Então, eu deixei aqui, ó, 100, pronunciem aqui comigo, 100, 100, e aí vai mudar. O que vai mudar o padrão? Se for 200, eu vou falar 200. 200. Se eu for falar 300, vou falar 300. E assim vai indo. Por enquanto, a gente vai focar nos números de 1 até 100, mas eu já estou avisando aqui, então, como é que eu falo as próximas centenas. E aí, vamos supor que eu queira falar 112. 112. E assim vai, ok? Mas, por enquanto, vamos focar até o 100. Então, se você quiser fazer uma lista de números e você ir praticando, fique à vontade, você pode pausar esse vídeo, voltar para a pronúncia, mas eu quero frisar, antes de continuar aqui na aula, a diferença de pronúncia entre os números de 13 a 19. Então, eu vou pronunciar teen, 13, 14. E depois as dezenas de 20, as dezenas 20, 30, 40, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. T, sorri, faz um T. Não é ti, tá? Não é 20, 20, com um sorrisinho. Bom, então agora você já sabe falar os números, a gente vai poder praticar nosso objetivo aqui, que é falar a idade, né? Então eu vou focar numa informação importante, que em inglês eu digo I am e a sua idade. Então, no meu caso, eu quero falar a minha idade. I am 30 years old. Se você tem 19, I am
19 years old. Se você tem 56, I am 56 years old. Lembrando que eu posso usar a contração aqui como I'm 10 years old, I'm 20 years old, I'm 30 years old. Mas eu quero frisar que a gente não vai dizer I have, ok? Em inglês, have significa ter. E como em português a gente fala eu tenho, muitas pessoas têm vontade de dizer assim, I have 30 years old. Mas não está adequado, tá? Então a resposta correta em inglês é I am, não é I have. Então prestem atenção aí para não cometer mais esse erro, ok? Seguimos aqui com a pergunta How old are you? Então eu vou dizer, lembra lá que a gente viu as variações do to be, né? I am 40 years old. You are 25 years old. She is 12 years old. We are 32 years old and they are 15 years old. Vamos então para a nossa primeira prática do dia, que você tem que conectar o número à esquerda com a sua maneira escrita, sua forma escrita à direita. Você vai pausar esse vídeo, fazer as conexões, depois você aperta o play e corrige. Vamos então para a correção do exercício. 11, 12, 20, 13, 30, 15, 50 and 44. E aí, foi bem? Deu para acertar a maioria? Que bom! Vamos para o próximo exercício, então, que você vai fazer em duas etapas, tá? A primeira etapa desse exercício, que é a Part A, você vai completar aqui nessas lacunas com a variação do to be. Então, eu tenho para you, para he, she, it, we and they. Você vai voltar nas suas anotações que você já fez essa aula sobre o verbo to be, vai completar a lacuna. Feita a parte A, a gente vai para a parte B, que você tem que linkar, igual você fez no exercício anterior. Você vai, então, linkar, por exemplo, one e D. Então, você preenche aqui primeiro a lacuna, depois você conecta, ok? Então, você pode escrever aqui na frente do one, letter D. Você vai pausar esse vídeo, fazer o exercício, depois você aperta o play e se corrige. Vamos então para a correção, né? Então, para o primeiro, eu vou perguntar, How old are you? Eu vou responder, I'm 32 years old. Depois, How old is he? He is 15 years old, letter C. Number 3, how old is she? She's 20 years old. Number 4, how old is it? It's 44 years old. How old are we? Quantos anos a gente tem? We're 18 years old. E por último, how old are they? They're 30 years old. Deu para acertar a grande maioria? Espero que sim, eu tenho certeza que sim, na verdade. Então, eu tenho aqui nossa última prática do dia, que a proposta é a seguinte: imagine que você está se apresentando e apresentando pessoas que você conhece. Então, você vai falar primeiro sobre você, dizer a sua idade. I am, e diga a sua idade, né, o número, years old. Depois, você vai pensar em um homem e falar sobre ele. He is. Depois, sobre uma mulher. She is. Depois, se você tiver um pet ou se você tiver um carro que tem alguma idade, uma certa idade, seja lá qual ela for, você vai dizer it is e o número years old. Depois você pode falar sobre você e mais alguém. We are tantos years old. E depois sobre um grupo de pessoas que não está incluso você, eles, né? They are tantos years old. Depois que você praticar tudo isso, você vai escrever um comentário aqui para a gente poder fazer o acompanhamento do desenvolvimento do aprendizado de vocês, tá bom? Bom, não se esqueçam de viver o inglês, coloque o inglês na sua rotina, deixe seus comentários, seus insights aqui para a gente poder acompanhar. Não se esqueça de anotar tudo aquilo que foi relevante, então reassista essa aula quantas vezes for necessário. E não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você sabe que vão tirar um excelente proveito do curso gratuito que a Daily Talks está oferecendo. Eu sou a Teacher Mariana, eu agradeço a sua presença e sua atenção até agora, e a gente se vê na próxima aula. Bye, bye!